Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre o servo Jesus, um ser humano comum que age com excelência. Convido você a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e acionar o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Aproveite aí para você deixar seus comentários, seu like ou seu dislike. Seu investimento financeiro no canal pode ser feito aí você clicando no ícone do coração. Você estará me ajudando a alcançar muitas outras pessoas com essas reflexões bíblicas. O textuário, o foco da lição bíblica de hoje é Marcos capítulo 5, versículo 34, que diz: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Na verdade, aplicado, o pastor Abinay Vargas, ele afirma que, como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. O texto bíblico de referência da lição bíblica de hoje é Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45. Neste texto, Jesus aponta o enorme contraste que deve haver entre os servos e servos do Senhor em relação à forma como as pessoas ímpias elas exercem a autoridade pensando apenas no status social e, por isso, oprimem quem está sob suas tutelas. Excelência é a qualidade do que é excelente, do que é muito bom, do que está acima de todas as expectativas positivas, do que é perfeito. É o outro extremo do que é péssimo. Excelência é a forma que todos desejam encontrar, receber ou ser tratado. Mas, na maioria dos casos, as pessoas preferem dispor, oferecer ou tratar os outros de forma mais ou menos. Pois ser excelente é difícil, é complicado, exige tempo e dedicação. Além disso, na maioria das vezes, parece impossível ser excelente ou oferecer excelência. No entanto, na humanização de Jesus, ele provou ser plenamente possível um ser humano comum ser e oferecer excelência. João Marcos, no evangelho que escreveu, ele procurou mostrar com detalhes a perfeição do agir de Cristo em oferecer perdão, oferecer instrução, libertação, sendo aí o exemplo de uma pessoa enviada por Deus para servi-lo em benefício da humanidade pecadora. Marcos, ele mostra também que, assim como ocorreu com Jesus, o servo na condição de um ser humano comum, o poder do Espírito Santo na vida do cristão é que o condiciona a agir com excelência na propagação do reino de Deus e no relacionamento com as pessoas carentes e necessitadas que estão próximas dele. Olhando Jesus como servo que oferece perdão e a forma como ele oferecia às pessoas o que tinha de melhor, dando o exemplo do modelo a ser seguido aí por seus discípulos nos momentos de dor, de adversidades, de situações aflitivas e até desesperadoras, fica claro que o perdão ele promove alívio e todas as condições necessárias para o ser humano avançar em suas jornadas humana e espiritual. A grande questão que as pessoas se deparam é que, normalmente, as pessoas querem ser perdoadas, mas são indispostas a perdoar, e o perdão oferecido a um ofensor, a um perseguidor, a um inimigo, é a condição indispensável para o ser humano alcançar o perdão de Deus. Agir com excelência no ato de perdoar beneficia diretamente quem perdoa e quem é perdoado, pois o perdão, ele ocasiona, ele promove a paz interior tão necessária que o coração humano precisa para poder ter paz com Deus. No exemplo citado pelo pastor Abinay Vargas nos seus comentários sobre o paralítico da cidade de Cafarnaum, levado por seus amigos que o desceu pelo telhado na presença de Jesus, antes de Jesus o curar, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Além de deixar explícito que o pecado, na verdade, é o grande problema do ser humano a ser resolvido diante de Deus, Jesus ele agiu diretamente nas questões internas do paralítico, que, em meio a uma sociedade que geralmente ligava os sofrimentos humanos a algum pecado cometido pela pessoa ou por seus familiares, com certeza aquele paralítico ele já havia sido muitas vezes acusado de estar naquela condição por ter cometido algum tipo de pecado. Ele mesmo, por certo, por inúmeras vezes se autoacusava, se martirizava de algum erro cometido, ou mesmo se questionava por que ele estava naquela condição de paralítico. Pior, há casos em que as pessoas
se revoltam contra Deus pela condição de miséria, de dor, de sofrimento, de aflição, chegando a culpar Deus como se Deus fosse um inimigo, pois tem poder para resolver o problema e, do ponto de vista da pessoa, Deus não ama ou não quer ver o seu bem-estar pessoal. Ao liberar o perdão ao paralítico, Jesus o libertou da paralisia que sofria na alma, promoveu paz no seu coração, para ele acreditar, juntamente com seus amigos, que ele seria curado da sua paralisia física. A forma excelente com que Jesus agiu oferecendo perdão, apesar de ter sido questionada por alguns, também levou muitas outras pessoas a acreditar que o milagre físico aconteceria. Isto porque o perdão, além de gerar fé, ele promove o crescimento da fé que já existe na pessoa, e o exercício da fé leva a pessoa a se aproximar de Deus, se reconciliar com Ele, agradá-lo e acreditar que Ele pode fazer o que precisar ser feito. Portanto, a excelência do ato de perdoar precisa ser exercitada por toda pessoa que queira crescer na fé para experimentar em si o perdão de Deus e o mover sobrenatural que promoverá aí qualidade de vida em todas as áreas da vida humana. Além disso, ao crescer na fé, por meio da liberação do perdão e do acesso ao perdão divino, a pessoa ela também ganha sustentabilidade em suas ações para evitar vir a promover aí alguma coisa que vai gerar problema no futuro nos seus mundos físico e espiritual. A ausência do perdão promove mágoa, rancor, contendas, destrói famílias inteiras, gera guerras e destruições, dizima populações e condena multidões a viver na eternidade sem Deus. O perdão, ele elimina todos esses males, afasta as aflições e as dores, elimina o egoísmo, liberta a alma e o coração humano, fazendo brotar a alegria do Espírito Santo nele. Por isso, o perdão ele é tão importante para promover paz, crescer a fé e também para oferecer oportunidade de um novo recomeço às pessoas envolvidas no ato de perdoar, como ocorreu com o endemoninhado da cidade de Gadara. Ele era um homem odiado, temido, desprezado por todos os que o conheciam, era escravizado por Satanás e, com certeza, era uma pessoa inconformada com a situação deplorável que vivia. Como ele estava possesso, o primeiro ato de Jesus foi expulsar os demônios que se submeteram totalmente à autoridade de Jesus. E no ato de Jesus expulsar os demônios daquele homem, Jesus demonstrou que Deus estava perdoando de todos os pecados cometidos, pecados que deram legalidade ao inimigo para agir na vida dele. Perdoado e liberto, o homem ele passou a ter paz com Deus e com as pessoas à sua volta, viu brotar em si a fé e demonstrou acreditar em Jesus, desejando até mesmo segui-lo. Recebeu a oportunidade de recomeçar a sua vida em família, se tornou um discípulo de Jesus e um grande evangelista na região de Decápolis, ao ponto de causar admiração nas pessoas. O primeiro teste de fé do gadareno foi Jesus não lhe permitir segui-lo, mas mesmo sendo recém-convertido a Cristo, aquele homem aceitou a condição imposta por Jesus e se tornou o representante de Jesus não só na cidade de Gadara, cujos moradores haviam expulsado Jesus de lá, mas nas 10 cidades que formavam a região de Decápolis. Esse fato também evidencia que a permanência daquele homem na região de Decápolis comprovou que o seu encontro com Jesus gerou cura emocional, cura dos traumas do passado e gerou as condições necessárias para ele continuar vivendo onde tanto sofreu e onde provocou tanto sofrimento nas pessoas para, a partir daquele momento, fazer o bem às pessoas, gerando qualidade de vida espiritual e física a elas. A atitude submissa daquele homem anônimo da cidade de Gadara à ordem de Jesus é um belo exemplo que precisa ser observado, considerado e seguido por quem quer receber o perdão de Deus e das pessoas a quem ofenderam, mas que se recusam a se submeter às ordens e às instruções de Jesus expressas na Bíblia Sagrada. O servo Jesus, ele também nos ensina a servir a partir do seu exemplo excelente, servindo o reino de Deus e as pessoas à sua volta.
Certo dia, Jesus, ao ter discernimento espiritual, que seus discípulos discutiam entre si qual era o maior ou o mais importante entre eles, Jesus lhes perguntou sobre o que eles estavam conversando no caminho em direção à cidade de Cafarnaum, mas eles se calaram. Ao ter discernimento espiritual, Jesus poderia ter dito de pronto: vocês estavam discutindo entre si quem era o maior, e isso é errado. No entanto, agindo como agiu, Jesus lhes deu a oportunidade de reconhecer o erro que cometeram e se arrependerem e buscarem o tão necessário perdão. Isto porque servir envolve a disposição de ajudar as pessoas, de ensiná-las, mas também envolve dar oportunidade às pessoas de elas decidirem o que realmente querem. É natural que uma pessoa queira crescer e se tornar influente. A questão não é esse desejo. É como a pessoa processa esses desejos e a forma que a pessoa se utiliza para concretizá-los ou vê-los concretizados. O processo natural proposto por Jesus é: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Na sua forma excelente como agir, Jesus, como servo, na condição de um ser humano comum, nos ensina a servir dando o nosso melhor. Fazer algo por fazer gera resultados insignificantes, insuficientes e incapazes de deixar marcas profundas ou legados positivos a serem levados adiante. Se é que vai gastar tempo e recursos fazendo algo, se é para ser ou para promover algo, que seja verdadeiro, intenso e com as motivações em harmonia com o contexto geral bíblico. Foi isso que Jesus evidenciou ao observar as pessoas que cumpriam seus propósitos ligados à área financeira, levando suas ofertas no templo. Cheio do Espírito Santo como era, Jesus, na observação que fazia, ele percebia as verdadeiras intenções e motivações que moviam as pessoas a ofertar no templo. As quantias ofertadas por uma pessoa não a tornam mais ou menos amada por Deus. No entanto, as intenções e as motivações do coração de uma pessoa, bem como a qualidade da fé que a pessoa se utiliza para ofertar, para fazer ou deixar de fazer quaisquer outras coisas, pode atrair a atenção de Deus de forma positiva ou negativa para a pessoa. Pode impulsionar o coração de Deus a aceitar e a atender os propósitos da pessoa, ou levar Deus a agir de uma forma indiferente, ou mesmo Deus rejeitar e se irar contra a pessoa. Daí a necessidade de cada cristão aprender com Jesus e agir com excelência no que propuser a fazer ou deixar de fazer. Ainda quanto ao exemplo citado pelo pastor Abinair sobre a viúva que ofertou 2 pequenas moedas e que despertou a atenção de Jesus, a atitude da viúva e o destaque dado por Jesus demonstram que o cristão ele precisa se desprender das questões materiais e agir pela fé na provisão divina, dando, oferecendo o melhor que tiver. O rei Davi demonstrou isso na prática quando recebeu a doação de um terreno para edificar um altar que ele iria usar na adoração a Yahvé Adonai. Ornã, que era o proprietário do terreno, ofereceu o terreno de graça ao rei Davi, mas Davi ele preferiu pagar o devido preço do terreno, pois Davi se recusou a oferecer algo a Deus que não lhe tivesse custado nada. O pastor Abinair Vargas, ele pondera em seus comentários que o que e como oferecemos algo a Deus Pai também diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Você pegaria algo sem valor para dar de presente a uma pessoa que você ama e tem alta consideração por ela? Você pegaria? O que você tem oferecido a Deus no seu ato de servir? É importante pensar sobre. O servo Jesus, ele também nos ensina a servir com humildade, diferente do que estava sendo feito pelos escribas e fariseus, que deveriam dar o exemplo de humildade, mas eles ostentavam suas posições por meio de suas vestes compridas, exigiam serem cumprimentados com veneração, exigiam que fossem reservados a eles os melhores lugares nas sinagogas e os melhores banquetes. Não por acaso, esse comportamento é muito similar ao que, lamentavelmente, ocorre ainda hoje, onde a humildade e a mansidão, na prática, não são virtudes desejáveis e muitas vezes até criticadas por muitas pessoas.
esse comportamento egoísta e ímpio, ele deve ser dado lugar ao que Jesus ensinou, pois a humildade no serviço prestado a Deus e a esta geração precede a honra diante de Deus e das outras pessoas. Quem deseja e almeja acessar o reino de Deus na eternidade deve ter a grande virtude da humildade. Dar o melhor de si e servir com humildade conduz o servo e a serva do Senhor a servir sem medo, como o servo Jesus nos ensinou, tendo ele a certeza de que seria aceito, cuidado e honrado no tempo e também na medida adequada. Após orar e Deus multiplicar os 5 pães e os 2 peixes para alimentar quase 5.000 pessoas e ainda sobrar 12 cestos cheios, Jesus ele ordenou que os discípulos eles subissem no barco enquanto ele se despedia da multidão. Em seguida, Jesus ele subiu para o monte para orar, se distanciando ainda mais dos discípulos que já estavam em alto mar. Quando Jesus reapareceu a eles em meio à tempestade em alto mar, os discípulos ficaram com medo, imaginando se tratar de um fantasma, diante do que Jesus logo falou com eles e disse-lhes: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais", ou seja, não tenhais medo. A reação dos discípulos foi incompatível com a disposição que eles ocupavam, pois, como servos de Deus, eles deveriam ser ousados, se firmarem em Deus, acreditando que Ele era maior e sempre cuidaria dos seus servos e suas servas. Desespero é o resultado da ausência de fé. Andar por fé e não por vista é o ideal aos servos e servas de Deus que agem e reagem com excelência. O servo Jesus ele oferece liberdade a todos. Apesar de o termo servo denotar aí uma pessoa que se submete à vontade, aos comandos de outra pessoa, servir a Deus não significa viver em estado de escravidão, sujeito a trabalhos forçados e sem opção de escolha. Deus criou o ser humano livre para fazer suas escolhas, tanto é que a liberdade é um dos bens mais preciosos de uma pessoa na Terra. A essência do ato de servir a Deus e a esta geração é a voluntariedade, a livre escolha de a pessoa escolher servir, mesmo que seja preciso se submeter a condições adversas nos mundos natural, espiritual, moral e ético, prestando serviços voluntários, sem se preocupar que se faça referência particular ao seu caráter pessoal, já que está disposto a servir mesmo no anonimato. A verdadeira liberdade geradora de felicidade plena e sustentável está em Jesus, pois aquele a quem o servo Jesus liberta é verdadeiramente livre do pecado, é curado do mal que aflige a alma humana e mesmo que passe por adversidades e aflições, não se deixa ser preso por elas. Quando os escribas e os fariseus questionavam Jesus por ele estar na casa de um funcionário da Receita Federal do Império Romano, considerado por eles como um pecador por explorar o povo e por isso ser merecedor aí de ser detestado e desprezado pela sociedade, Jesus disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Olhar as características pessoais dos apóstolos escolhidos por Jesus, possivelmente muitos deles seriam descartados na atualidade. Mas Jesus os escolheu, os treinou, os instruiu e eles se tornaram os pais e os organizadores da igreja primitiva e dos principais pilares da doutrina cristã. Tudo porque Jesus os libertou e lhes ensinou a serem livres para servir ao reino de Deus e à humanidade, agindo com excelência, vivendo propósitos mais nobres e mais elevados. Além de Jesus, o servo, libertar a pessoa da escravidão do pecado e libertar também do domínio satânico, ele liberta as pessoas das tradições que igualmente oprimem as pessoas por serem incompatíveis com a verdadeira vontade de Deus e, por vezes, serem distorções das escrituras sagradas. Como exemplo, o pastor Abinaí ele cita em seus comentários a questão da interpretação do sábado, que foi tirada pelos escribas e fariseus do contexto geral da lei mosaica e transformada apenas em uma tradição judaica. Jesus trouxe 2 fatos que comprovam a incoerência deles na aplicação da lei mosaica quanto ao real sentido do descanso semanal instituído por Deus. No caso, as tradições judaicas elas estavam impedindo de as reais necessidades das pessoas serem satisfeitas. E para Deus, o urgente bem-estar físico e espiritual do ser humano diante dele é mais importante do que rituais baseados em tradições humanas.
Por isso, Jesus os confrontou e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O servo Jesus, agindo com excelência, veio para promover a efetiva e eficaz ação de Deus no mundo em prol do ser humano que se encontrava caído, distante da comunhão com o Senhor, carente da consolidação da obra redentora de Deus. Tanto os milagres quanto os ensinamentos de Jesus, narrados aqui pelo evangelista Marcos, evidenciam Deus agindo em prol da restauração espiritual e física da humanidade. E isso Deus fez por meio da pessoa do servo Jesus, um ser humano comum que aceitou o desafio de se colocar à disposição de Deus Pai para ser a ferramenta pela qual a dívida total acumulada em decorrência dos pecados da humanidade seria pago de uma vez por todas. Mesmo reassumindo o exercício de seus atributos divinos no céu e na terra, Jesus ele continua promovendo a ação de Deus Pai no mundo ao servir a humanidade, em especial aos servos e servas do Senhor. Jesus continua sendo o único capaz de oferecer refúgio perfeito, segurança, socorro eficaz e unção do Espírito Santo que age para expandir as habilidades naturais do ser humano e ainda conceder dons sobrenaturais, capacitando os servos e servas do Senhor a ultrapassar seus limites pessoais para a glória de Deus. Aprenda e consolide em si a verdade absoluta de que o perdão oferecido por Jesus é libertador e tem poder de mudar o rumo e o sentido da história humana. Assim você terá condições de oferecer perdão e se beneficiar do perdão de Deus e das pessoas a quem eventualmente você tenha ofendido. Assim como foi com Jesus, os propósitos de Deus para a sua vida são infinitamente maiores e mais promissores do que os aplausos e a notoriedade humana, pois eles sempre visam te condicionar a realizar a obra de Deus Pai como um servo que age com excelência. Se permita ser totalmente liberto pelo poder da palavra de Deus através da ação do Espírito Santo em sua vida. Ore intensamente, de forma resiliente e contínua, pedindo ao Senhor Jesus que você possa servir a Deus e as pessoas com excelência. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.